À medida que seus estudos chegam ao fim, o historiador tem de encarar um desafio. Para que serviu todo esse trabalho? Você encontrou naquilo somente o prazer de recontar a ascensão e queda de nações e ideias, de descrever de novo histórias tristes da morte de reis? Aprendeu mais acerca da natureza humana do que o homem comum aprenderia sem nunca abrir um livro? Conseguiu obter da história algum esclarecimento de nossa situação atual, alguma orientação para nossos julgamentos e políticas, alguma proteção à rejeição contra a surpresa e aos reveses da mudança? Encontrou certas regularidades na sequência de fatos passados que permitam prever ações futuras dos homens ou até o destino dos países? É possível que, afinal, a história não tenha sentido, que não nos ensine nada e que o vasto passado tenha sido apenas um ensaio fatigante dos erros que o futuro está destinado a cometer em estágio e escala maiores? Às vezes, sentimos exatamente isso, e uma multidão de dúvidas assola nossa empreitada. Para começo de conversa, sabemos de fato como era o passado? O que realmente aconteceu? Ou a história é uma fábula com a qual nem todos concordam? Nos recordamos aqui da célebre frase de Napoleão Bonaparte: o que é a história, se não uma fábula com a qual todos concordam? Nosso conhecimento de qualquer acontecimento passado é sempre incompleto, possivelmente impreciso, ofuscado por evidências ambivalentes ou historiadores preconceituosos e talvez até distorcidos pelo nosso patriotismo e por nosso partidarismo religioso. Grande parte da história é adivinhação, o resto é preconceito. Mesmo o historiador que acredita não ser parcial em relação a seu país, raça, credo ou classe, denuncia sua predileção na escolha de materiais e nas nuances dos objetivos que adota. O historiador sempre simplifica em excesso e escolhe apressadamente uma minoria maleável de fatos e de indivíduos em meio a uma multidão de pessoas e acontecimentos cuja colossal complexidade ele jamais pode abarcar ou compreender. Mais uma vez, nossas conclusões sobre o passado e o futuro tornam-se mais arriscadas do que nunca por causa da aceleração das mudanças. Em 1909, Charles Péguy afirmou: o mundo mudou menos desde Jesus Cristo do que nos últimos 30 anos. Talvez algum PhD em física acrescentaria que a ciência mudou mais a partir de 1909 do que em qualquer período anterior. Todo ano, algumas vezes, nas guerras, a cada mês, uma nova invenção, método ou situação força um novo ajuste de comportamento e de ideias. Além disso, um elemento do acaso, talvez da liberdade, parece interferir na conduta de máquinas e homens. Não temos tanta certeza de que os átomos, muito menos os corpos, agirão no futuro da mesma forma que nós pensamos que agiram no passado. Os elétrons, assim como o Deus de Cooper, movem-se de maneira misteriosa para realizar suas maravilhas. E alguns equívocos de personagens ou circunstâncias podem desestabilizar equações nacionais, como quando Alexandre bebeu até morrer, deixando assim seu império ruir, ou quando Frederico o Grande foi salvo da catástrofe graças à ascensão de um czar simpatizante com a causa da Prússia. Obviamente, a historiografia não pode ser uma ciência. Só pode ser um ramo, uma arte e uma filosofia. Um ramo que desvenda os fatos, uma arte que impõe uma ordem significativa no caos dos materiais. Uma filosofia que procura perspectivas e esclarecimentos. O presente é o passado que chega para a ação. O passado é o presente aberto à compreensão. Assim acreditamos e esperamos. Na filosofia, tentamos ver a parte à luz do todo. Na filosofia da história, tentamos ver este momento à luz do passado. Sabemos que em ambos os casos isto é perfeito, mas impossível. A perspectiva total é uma ilusão de ótica. Não conhecemos o todo da história humana. Provavelmente, houve muitas civilizações anteriores aos sumérios e aos egípcios. Nós mal começamos a escavar. Temos de trabalhar com conhecimentos parciais e nos contentar com probabilidades. Em história, assim como na ciência e na política, a relatividade determina e toda fórmula deve ser posta sob suspeita. A história ri de toda tentativa de enquadrar,
seus fluxos em padrões teóricos ou ritmos lógicos. Ela destrói nossas generalizações, viola nossas regras. A história é barroca. Talvez, dentro desses limites, possamos aprender com a história a suportar a realidade com paciência e a respeitar nossas desilusões. Uma vez que o homem é um instante no tempo astronômico, um convidado transitório da Terra, um esporo da espécie, um rebento da raça, um composto de corpo, caráter e mente, um membro da família e da comunidade, um crente ou incrédulo da fé, uma unidade em uma economia, talvez um cidadão de um país ou um soldado de um exército, podemos questionar nos campos maiores, astronomia, geologia, geografia, biologia, etnologia, psicologia, moral, religião, economia, política e guerra, o que a história tem a dizer sobre a natureza, a conduta e as perspectivas do homem. Trata-se de uma empreitada precária e só um tolo tentaria incluir 100 séculos em 100 páginas de conclusões apressadas.